O nosso lindinho Farinha está muito doidão, meu querido Darcião, e ele tem um recado para você, Darcio, e para vocês da audiência que não estão prestando atenção. Presta atenção no recado do lindinho. Novamente, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro tramam e conspiram contra o Brasil. Na verdade, o anúncio feito pelo Marco Rubio de que vai classificar a Comando Vermelho, PCC, como organização terrorista, o objetivo deles é trazer imensos prejuízos à economia brasileira. Vai ter impacto econômico. É a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro fez ali quando impôs tarifas, sanções. Eu quero que você me entenda. Primeiro dizer o seguinte, nós achamos PCC, Comando Vermelho, a ação deles tem que ser combatida duramente pelo governo brasileiro. Eles têm que pagar, por isso apresentamos o projeto de lei antifacção e conseguimos fazer isso. Agora, veja bem as consequências. Um país, quando os Estados Unidos diz que aqui tem organizações que são terroristas, vários fundos de investimento, vários grupos empresariais passam a calcular o risco de investir. Porra, Darcião, mas eu achava que era só para comprar uma cervejinha. Pois mas assim, é difícil fazer qualquer tipo de análise de comentários de Lindenberg Faria, né? O lindinho da Odebrecht. Primeiro porque ele não faz a menor ideia do trabalho que está sendo feito pelos Estados Unidos. Trata-se da seção 311. A gente entra, portanto, num passo adiante daquela seção 301. O que significa? As organizações financeiras dos Estados Unidos precisam monitorar e identificar eventuais transações suspeitas e informar um departamento que vai sufocar o fornecimento de recursos para entidades lá do Oriente Médio, como Hezbollah, Hamas e por aí vai. Ou seja, o trabalho que os americanos estão fazendo já é um trabalho longo que, no final das contas, visa erradicar o terrorismo no mundo. Por quê? Marco Antônio, Cláudio. Em 2001, Fernandinho Beiramar foi preso depois que um banqueiro lá do Líbano tinha sido preso, acho que foi em 99, e eles identificaram só na Bolívia 82 contas correntes criadas para poder mandar dinheiro daqui, da América Latina, para o Oriente Médio. Ou seja, a gente está atrasado 25 anos nessa ação. A verdade é essa. Estamos atrasados nessa ação do sufocamento, da interceptação de recursos para essas entidades terroristas. Então, já que estamos atrasados, o governo americano resolveu sufocar todo esse financiamento do terrorismo internacional e não tem jeito de fazer isso sem tocar nos amiguinhos do PT. É claro que vai ter gritaria. É óbvio que vai ter gritaria, porque não existiria esse poder na América Latina sem a colaboração dos narcotraficantes. Tanto é assim que na formação do Foro de São Paulo, o próprio Lula já disse isso, que sem o Foro de São Paulo eles jamais teriam crescido como cresceram na América Latina inteira, e não só isso. O Lula recomendou à Farc, aquela organização narcotraficante que se solidarizou com ele quando ele foi preso, depois o parabenizou quando ele subiu a rampa. Pois é, ele recomendou à Farc que virasse um partido político, dando uma face de legalidade para uma organização absolutamente criminosa. Então, assim, é claro que todas as ações de uma entidade que estiver vinculada com esses organismos poderão ser contestadas e cobradas e, eventualmente, punidas pelos norte-americanos. É óbvio que isso vai acontecer assim, é por isso que eles estão desesperados. O Donald Trump está acertando o nervo do sistema. E eles vão gritar muito. Mas quanto mais eles gritam, mais eles confessam aquilo que a maioria da população já sabe, que eles têm diálogos cabulosos com essa gente. É o boné do CPX, Adrilles Jorge. Bom dia, nosso vereador federal. Bom dia, Marco Antônio, Cláudio, Darcio, Bracarense. Bom dia a todos. Bom dia a todos, Adrilles. Eu vou colocar para você, a gente passou o surto do Lindinho. É muito legal quando fala soberania, né? Porque parece que a soberania do PT tem uma parcela ali, tem uns 30% de dízimo, sei lá, que diabos é, do crime.
Então, assim, mexeu com a parte do crime, mexeu com a soberania nacional petista. Você fala, opa, isso daqui é soberania nacional, meu irmão. Aí você fala, peraí, mas isso daqui é poder paralelo, é território sem controle. Isso daqui é território sem controle, irmão. E você acha que os americanos vão querer ficar movimentando conta bancária de facção terrorista lá dentro? E daí vem os especialistas, Adriles, e falam o seguinte. Vamos lá. A classificação desses dois grupos criminosos como terroristas dentro dos Estados Unidos está perfeitamente adensado dentro dessa legislação. E não há, e é importante que se diga isso concretamente, não há nenhum tipo de ilação em relação à intervenção sobre o Estado brasileiro ou qualquer coisa que o valha. A normatização americana diz somente sobre a aplicação de alguns elementos dentro do seu próprio território, como, por exemplo, congelamento de ativos, né? Ampliação de sanções das empresas, na análise de que esses grupos atuam contra cidadãos americanos. Em relação ao Estado brasileiro, nós temos aqui... E, Adriles, acho que tem um ponto aqui fundamental, que é o seguinte, o Lindinho Farinha estava falando que isso daí é conspiração do Flávio Bolsonaro, do Eduardo, do Paulo Figueiredo contra o Brasil. E sentiu o golpe, né, Adriles? Porque foi um grande golaço. Inclusive, agora, nesse momento de pré-campanha, vai ficar engraçada a situação de ver petista tentando passar pano. Até nas matérias de jornal estão saindo, né? O PT tá sem saber mais ou menos o que fazer, Adriles Jorge, porque vai falar o que agora, meu caro Adriles? Vai falar o que agora? Vai proteger os narcotraficantes? Vai proteger milícias, pessoas que torturam mulheres, que submetem comunidades e favelas inteiras ao jugo do império do crime, que aliciam crianças, que metralham escolas, como já aconteceu, que incendeiam ônibus e homens também pelo ato falho. A questão que se coloca é muito simples. Qual a razão, a pergunta que se faz é muito simples, qual a razão do Brasil não querer classificar grupos de narcotraficantes como terroristas? Porque esses grupos de narcotraficantes terroristas, eles são o sustentáculo, a base de sustentação de ditaduras por toda a América Latina. Lula não só endossa, como já apoia, como financia essas ditaduras latino-americanas, porque Lula quer se contrapor ao império que ele consolida assim, o império norte-americano como um poder alternativo. São as ditaduras financiadas por narcotraficantes contra os Estados Unidos. O império da democracia, da liberdade de expressão e do capitalismo. É isso. É um jogo de poder, é uma disputa de poder completamente nefasta. As razões de Lula não querer entrar nessa onda são exatamente razões criminosas e que poderiam ser, em grande medida, sanadas, em grande medida, descobertas pelos depoimentos do Maduro, por exemplo, que está preso hoje nos Estados Unidos, que é um exemplo de ditadura que foi financiada, construída e erigida desde lá, no tempo do Foro de São Paulo, em que as Farc, representantes das Farc, de guerrilhas, representantes de narcotraficantes foram lá e Lula estava lá, capitaneando, junto com o PT, o Foro de São Paulo. Existe uma simbiose total entre o narcotráfico e um projeto de esquerda, de império de esquerda, de disseminação de ditaduras, não só na América Latina, mas como pelo mundo inteiro. É essa a razão simples. E aí a gente tem essa questão eleitoral que é muito sintomática do que está acontecendo. O PT, o Lula petista, está comemorando a aprovação da 5x2, né? A 5x2, que é uma medida populista, na conjuntura que está o Brasil, vai mergulhar o Brasil num fosso de desemprego, e isso vai acontecer após as eleições, ou seja, uma medida eleitoreira, e você tem uma medida objetiva. Flávio Bolsonaro foi lá, teve uma reunião junto com o Donald Trump, com o J.D. Vance, com o Marco Rubio, para endossar, apoiar, sistematizar o apoio à caça dos narcotraficantes. Porque essa é uma bandeira não só do Donald Trump, como é uma bandeira dos Bolsonaro, que é uma bandeira liberal, é uma bandeira conservadora de combater as guerrilhas, os narcotraficantes, o império do narcotráfico em toda a América Latina. Ou seja, existe uma identificação muito maior com a democracia americana, com o liberalismo americano, com o combate ao narcotráfico americano, da parte dos Bolsonaro, que com Lula. Lula é a parte que endossa esse narcotráfico, que é a parte que endossa a ditadura.